Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 20. Amém? Vamos ler esta mensagem de forma alternada. Farei a leitura dos versos ímpares e os irmãos a leitura dos versos pares. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, pelo Senhor me conceder este privilégio de neste que é o primeiro dia da semana, onde nós nos reunimos para lhe prestar o culto que lhe é devido na beleza da sua santidade, poder adorá-lo, poder, ó Deus, colocarmos os nossos corações na tua presença e sermos alimentados pela sua santa e bendita palavra. Eu me alegro porque o Senhor nos congregou e nesta noite o Senhor fala conosco. Ó Deus, que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Irmãos, o tema da mensagem que eu estava pensando e para trazer os irmãos é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E consequentemente, dependendo da resposta que você tem, é o que você tem apresentado para o mundo a respeito de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele, desde o início do seu ministério, ele reúne os seus apóstolos, os chama eficazmente, chamando e o faz deles pescadores de homens, e o Senhor Jesus Cristo começa a percorrer toda a Israel, anunciando o reino de Deus, fazendo prodígios, milagres, maravilha, anunciando o reino dos céus, pregando arrependimento para a remissão dos pecados e operando maravilhas, porque a mão de Deus era sobre ele. E ele ensinou os seus discípulos, caminhando com eles, mostrando a eles como deveriam andar na presença de Deus e como servir ao Senhor em espírito e em verdade, tirando deles toda aquela religiosidade do farisaísmo que era vigente naquele período, todos aqueles conceitos de fábulas que vinham dos saduceus, muitos deles com um entendimento errado a respeito da vontade de Deus e da sua santa palavra. E o Senhor Jesus Cristo, nesse percurso, nessa caminhada de uma boa parte do seu ministério, está com eles, dando sinais e provando de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Messias prometido pela palavra. Lá em Gênesis 3, lá no capítulo 15, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Ele reúne os seus discípulos, acalma a tempestade, de maneira que quando a tempestade se acalma, todos eles perplexos dizem: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E eles recebem autoridade do próprio Cristo para irem pelas cidades circunvizinhas, expulsando demônios, pregando o evangelho do reino, fazendo sinais e prodígios. Em um determinado momento, já caminhando para o final do seu ministério, o Senhor se volta agora totalmente para a cruz. Ele começará, depois desse texto, a anunciar, porque a hora do Filho do Homem é chegado e ele há de ser entregue para ser açoitado nas sinagogas, será entregue pelos homens. E aí, antes disso, ele se vira para os seus discípulos para confirmar essa verdade. E ele pergunta para os discípulos, quando ele estava indo a caminho de Cesareia de Filipe, ele estava distante ainda, ele estava indo para a região norte, estava muito distante de Jerusalém, e daí ele começaria a regressar de novo para Jerusalém, para a consumação da cruz do Calvário, aonde ele renderia a sua vida a Deus e Pai, para a consumação da palavra de Deus, anunciadas por todos os profetas,
Pedro, depois da sua recebido o poder do Espírito Santo na sua pregação, ele vai dizer que um por um falou a respeito desses dias e da palavra de Deus. E ele se volta agora para os seus discípulos e faz a pergunta: quem dizem? Vocês têm andado por aí, vocês receberam autoridade, vocês receberam autoridade para que no meu nome expulsassem demônios, anunciassem o reino dos céus. E eu quero saber de vocês, o que as pessoas têm falado de mim? O que eles têm, qual é a ideia que eles têm da minha pessoa? E a resposta foi automática deles, né? Olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum dos outros profetas. Alguns estudiosos vão dizer que aqui eles ofenderam ao Senhor Jesus Cristo, se comparando com grandes profetas, mas não o profeta, porque Jesus Cristo não é um profeta, ele é o profeta. Ele é aquele que, tipificado por Moisés, dizia: o Senhor Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouçam, a ele ouçam. É ele que, quando João pregava no deserto da Galileia, pregava nas regiões desérticas, pregando arrependimento, pregando o batismo de arrependimento para que o povo se arrependesse, era questionado pelos fariseus: és tu o Messias? E ele disse: não, eu não sou. És tu o profeta? Ele disse: eu também não sou. Eu sou aquele que vem, anunciado pelo profeta Isaías, preparar o caminho do Senhor. Mas eis que naquele grande dia ele olha e ele vê o profeta, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que nós temos anunciado a respeito do Senhor Jesus Cristo? Qual é a ideia que nós temos dele e o que as pessoas pensam dele? E eu tenho visto isso no meu cotidiano, dentro do ônibus, as pessoas usando o nome de Jesus como se Jesus fosse um chegado deles, um qualquer, como se Jesus fosse um talismã. O nome e o sangue de Jesus tem poder na boca das pessoas, como se fosse algo tão banal, um mantra acentuado. E os discípulos, nenhum deles disseram de imediato que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele anunciado pelos profetas desde os tempos mais remotos, de que cumpriria a vontade de Deus, que viria para justificar o seu povo dos seus pecados. Nenhum deles disse. Mas então Jesus Cristo volta-se para os discípulos e pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu não sei, o texto bíblico não nos dá esse período de tempo que levaram talvez para eles pensar, mas o texto diz que Pedro de prontidão já diz: tu és o Cristo, é o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Ou seja, tudo isso implica em um conhecimento a respeito de Deus que não é dado pelo conhecimento humano. O próprio Sinédrio, tendo conhecimento a respeito da palavra de Deus, a respeito do Messias prometido, não reconheceu Jesus Cristo. Ou seja, tinham apenas uma teologia vazia, porque o Senhor Jesus Cristo, anunciando, pregando o evangelho, o que as pessoas faziam era se reunir para matá-lo, para procurar destruí-lo, porque na verdade ele confrontava todo o ensinamento errado que era anunciado nas sinagogas, todo o ensinamento errado que era anunciado no templo. E dessa maneira as pessoas viviam uma vida totalmente alienada de Deus e daquele Cordeiro Santo, do profeta, que é o Verbo encarnado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, ele prontamente vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele recebe do Senhor Jesus Cristo a bênção. Deus, o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado é, Simão Barjonas, bem-aventurado você é, feliz você é. Isso é o que a palavra quer dizer. Você é feliz, irmão, porque não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que estás no céu. Foi meu Pai que está no céu. E assim como eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós vamos ter aqui aquele momento onde as pessoas fazem grande confusão a respeito desse trecho bíblico, porque em momento nenhum na escritura a palavra rocha, que é a palavra pedra aqui usada, traduzido no grego, embora esse o evangelho de Mateus, muitos estudiosos estão de acordo de que ele está anunciado para falar a respeito do cumprimento das profecias em referência ao Senhor Jesus Cristo. Então eles têm conhecimento de que a palavra pedra no Antigo Testamento, ela é sinônimo de Cristo. Ele é a pedra no deserto que foi ferida, da qual manou água. Ela é a pedra sobre a qual o salmista diz que está alicerçado, é o seu consolo, é a rocha. Ela é a rocha aonde o homem de Deus, os servos de Deus se firmavam, porque nele eles teriam segurança e nada os abalaria.
Então aqui as pessoas vão entender errado esse texto, achando que o Senhor Jesus Cristo está falando para Pedro, né? Pelo trocadilho, porque o nome Pedro é Petros no grego, e Petra é a palavra rocha, a qual é uma rocha firme, a qual é o próprio Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz para Pedro, assim eu também afirmo, Simão Pedro, que sobre esta rocha tu és Pedro. E sobre esta rocha, não se referindo a Pedro, não a ele mesmo, mas a pessoa do Messias, a qual Pedro declarou com tanta prontidão, porque não veio da lucubração humana, mas foi revelação dada pelo Pai. E ele prontamente diz, e o Senhor Jesus Cristo confirma, pois sobre esta pedra, muitas traduções vão trazer a tradução mais correta, pois sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a rocha aqui é Cristo. Cristo é a rocha, é a base. Ele é a pedra angular, fundamentada sobre o ensinamento dos apóstolos, como sendo não ensino deles mesmos. Este ensino que agora alimenta a igreja por um período de 2000 anos, tem alimentado a igreja, tem firmado a igreja na verdade de Cristo, tem dado a ele a direção exata para que eles cresçam, alicerçado na verdade, e que eles não venham a esmorecer em momento algum. É essa rocha sobre a qual agora nós estamos firmados, e é importante nós entendermos e sabermos, termos consciência de que pedra é essa que nós estamos nos firmando, de que Jesus Cristo nós estamos anunciando para pessoas. Será que esse Jesus Cristo que nós anunciamos é essa rocha sobre a qual nós estamos firmados? Ou será que o Jesus Cristo que nós temos anunciado é esse que tem sido distorcido pelos falsos mestres para trazer inclusão aos pecadores, para que não haja arrependimento? Porque logo a seguir ele vai dizer, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja é a primeira vez que aparece no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo, no contexto de judeus, usando a palavra igreja, porque até então o que se tinha em Israel era o quê? Sinagogas. Muitas sinagogas, das quais agora imitamos o modelo de igreja que nós temos, que é a congregação dos santos. Aqui está a primeira igreja de Carapicuíba, não o templo, mas era necessário que para se houvesse a configuração de uma igreja, precisasse ter um número adequado de pessoas, assim como haviam nas sinagogas. Era necessário um mínimo de 10 homens. E assim como nós precisamos de um número equivalente de pessoas para fundamentar a igreja, o corpo de Cristo, firmados na rocha que é Cristo, alicerçado nos ensinos dos apóstolos e profetas, que desde o princípio anunciaram a vinda dele, para que nós tenhamos a plena certeza dessa verdade em que nós estamos alicerçados. Então, por isso, o tema desta mensagem é: quem é Cristo para você? Vocês têm tido ideia de quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo é um amigo legal? É um cara legal? Será que Jesus Cristo, ele é um cara bacana, apresentado pelo cinema de Hollywood, loiro, de olhos azuis? Será que Jesus Cristo é aquele das séries que apresentam nas televisões com um linguajar mais popular, mais agradável, mais palatável? Ou será que o Jesus Cristo que está sendo anunciado dentro da igreja, sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão, é a rocha inabalável? Será que este profeta a quem nós temos nos inclinado para ouvir a sua voz é esse profeta dos novos tempos? Será esses apóstolos agora da atualidade? Ou é o profeta? Porque ele não é nascido de mulher, ele é gerado pelo poder do Espírito Santo de uma virgem. Ele vai falar a respeito de João no capítulo 11, dizendo: dos nascidos de mulher não existe semelhante a João. Todos os profetas pregaram semelhante, até João, vieram, profetizaram até João. E João tem sido o maior de todos eles. Mas aqui está aquele que é o profeta, o verbo encarnado, a expressão exata do ser de Deus. Não é meramente um homem nascido de mulher, pecador, que foi purificado pela palavra de Deus, pela sua graça, mas é o verbo encarnado, é o próprio Deus, a expressão exata do seu ser. Nele não se achou dolo algum, mas ele se fez maldito por nós e veio até as mais profundas regiões da terra, e é esse chão em que nós estamos pisando, para anunciar a verdade, o arrependimento dos pecados, fé em Deus e andar em retidão. É esse o Jesus Cristo que nós temos conhecido?
Por isso essa pergunta que o Senhor faz a respeito dele mesmo para os seus discípulos, ela é tão importante, e é muito importante que a igreja tenha consciência de quem é esse Jesus Cristo. Porque ele é ensinado nas sinagogas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no período de Cristo, falava-se a respeito dele. Mas a palavra parecia entrar nos corações e fugia vazia, porque quando ele veio, não o reconheceram. Porque quando ele pregou sinais, prodígios e maravilhas, jogando por terra toda aquela imoralidade que ocorria dentro dos templos, todo aquele preconceito para com os gentios dentro das sinagogas, que não eram tratados como cachorro que não podia entrar, pela dureza do coração deles, eles negligenciavam a verdade. Mas agora, o Senhor Jesus Cristo, ele faz essa pergunta, e os discípulos não responderam de imediato, somente Pedro. E desde o começo eles sempre anunciaram: verdadeiramente aos filhos de Deus, verdadeiramente aos filhos de Deus. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele vem se mostrando o Messias todo esse tempo. Então agora ele mostra de fato quem ele é. Ele é revelado, o Espírito de Deus revela a Pedro, que diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E bem-aventurado é, Simão, bem-aventurada é a igreja que confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. E o Senhor começa agora a demonstrar as bênçãos sobre a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos vivendo em tempos, irmãos, que se nós não estivermos firmados nessa rocha, essa igreja não vai estar firmada em areia movediça. Quando ele finaliza o Sermão do Monte, ele vai dizer a respeito, finalizando seu Sermão do Monte, ele vai dizer a respeito: aqueles que ouvem as minhas palavras é semelhante ao homem prudente que firmou a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo, que firmou a palavra, que firmou a sua vida, a sua espiritualidade, a sua fé, a sua caminhada, única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque do contrário, estamos construindo a nossa caminhada cristã na areia. Nós vamos nos frustrar em qualquer momento. Hoje de manhã nós estudamos sobre a perseverança dos santos, e essa perseverança não parte de nós. Como eu falei hoje de manhã, eu gosto muito da posição que o R.C. Sproul coloca. Ele diz que esse termo é um termo equivocado, é um termo até mesmo equivocado da forma que ele é colocado. Perseverança dos santos, porque não somos nós que perseveramos, mas é Deus que persevera em nós. Porque quantas vezes os discípulos não voltaram atrás, tantas vezes o Senhor os acolheu, tantas vezes o Senhor trazendo, ensinando com mansidão, com calma, com paciência, porque eram dele, porque foram dados pelo Pai a ele, e ele perseverando neles, ensinando a verdade. Vocês ainda não entenderam a parábola? Aos outros não foi dado conhecer os mistérios do céu, e nem pode, mas em vós o Espírito de Deus persevera, para que vocês tenham acesso a essas riquezas do reino celestial, que somente é dado a conhecer àqueles que foram dados por meu Pai, sobre o qual agora eu firmo a minha igreja, que sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. E se a igreja estiver alicerçada em Cristo, na verdade da sua bendita palavra, porque nós cantamos a Cristo, nós oramos ao Senhor Jesus Cristo, mas será que o nosso coração tem se esvaziado na presença do Senhor, para que nós possamos ter poder e unção para podermos anunciarmos a Jesus Cristo, o Salvador? Jesus Cristo, pelo meio da palavra de arrependimento. E nós vemos hoje tanta enganação, tanta mentira, entrando dentro das igrejas, e tantas pessoas abraçando filosofias vãs, esperando redenção da terra por meio de governadores políticos. Devemos orar por eles sim, mas a nosso alicerce, a nossa segurança, a nossa base está em Cristo Jesus, rocha minha, nosso Senhor, nosso Redentor. Porque aqui nós somos passageiros, e o inferno não prevalecerá sobre a igreja de Cristo, se ela estiver firmada na verdade fundamental, que é na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Sobre esta rocha, Cristo Jesus, a sua igreja está alicerçada, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E sobre esta rocha, ele sendo a pedra angular, ele chama homens para ensinar a igreja, os seus apóstolos, que não falaram a partir deles mesmos, mas anunciaram ao Senhor Jesus Cristo. E agora eu convido os irmãos para nós irmos em 1 Pedro no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, os irmãos me perdoem.
1 Pedro, capítulo 2, no capítulo 2, a partir do verso 4, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, e nós somos pedras vivas, porque estamos alicerçados em Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os quais também foram postos. Se nós estamos alicerçados na palavra de Deus, firmados em Cristo, nós nos tornamos pedra viva, pedra angular, a qual o mundo se escandalizará. Seremos perseguidos por causa disso, mas a rocha é Cristo. É nele em que nós temos a confiança, nele nós temos segurança, vida eterna, segurança no Senhor. Vamos para o Salmo 40, Salmo 40, verso 2. Aqui nós estamos procurando entender quem é a rocha sobre a qual nós estamos firmados. Salmo 40, verso 2. Os irmãos estão colocando também no telão, se os irmãos quiserem acompanhar pelo telão. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Temerão ao Senhor por meio da sua santa e bendita igreja. Odiarão a igreja de Cristo, porque ela prega a verdade. Ela está firmada na rocha, não está firmada na areia, em pessoas que não têm segurança, não têm confiança no Deus a quem tem professado fé. Ele não é um homem santo qualquer, ele não é um profeta qualquer. Nós escutamos no sermão passado o Espírito Santo de Deus repreendendo o profeta que se achou grande. Deixa disso, Elias, tu não é o único não. Tem mais 7.000 que não dobraram o joelho. Nós vemos o próprio Espírito Santo de Deus puxando a orelha de Moisés, e para falar de Moisés tem que ser brabo. E Paulo vai dizer: nós não somos como Moisés, que põe o véu na cara, para que as pessoas não prestem atenção naquilo que devanece, porque toda a glória é a Cristo. É Cristo Jesus, nosso Senhor, rocha minha, redentor meu. É Cristo Jesus, nós estamos alicerçados na rocha. E se estamos firmados na rocha, anunciamos a verdade com segurança, aproximamos-nos de Deus, crendo que Ele é galardoador de todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o inferno prevalecerá sobre a igreja de Cristo? Ela está firmada na rocha. Será que nós estamos firmados em Cristo Jesus, na rocha que é Cristo? Será que nós temos sido pedra santa, alicerçada sobre o ensino dos apóstolos e profetas, que desde o princípio inquiriram a respeito dessas coisas? Há anjos querendo, anelam a respeito dessas coisas, mas ele deu esse ministério a homens. Aparentemente, você olha e a igreja parece vazia. A igreja está cheia, nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo. Anjos anelam saber, a perscrutar essas coisas. Temos tido essa segurança de estarmos em Cristo? Porque maior é o que está conosco, maior é o que está em nós, e que nos firma sobre a rocha, e nos coloca diante desse mundo no poder do Espírito Santo, para colocar o dedo na cara de todo mentiroso, de todo blasfemo, de todo pecador, e anunciar que se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo para a salvação de suas almas. E por esse mesmo motivo a igreja vai ser perseguida. Mas Paulo se alegrava na cadeia, os apóstolos se alegraram quando foram para a morte, porque sabiam muito bem em quem tinham crido, porque ele nos firmou sobre a rocha, e a rocha é Cristo. E ele vai dizer: e eu vos darei as chaves do céu. Versículo 19 ele diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Justamente se referindo a esse respeito. No capítulo 18,
Os irmãos me acompanhem? A partir do verso 15 até o verso 20, aprofundando mais essa questão a respeito das chaves dos céus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o que significa isso. Como se tratar a um irmão culpado, como se tratar àquele que impenitente não ouve a igreja, porque é o corpo de Cristo alicerçado na verdade, e juízes entre nós mesmos perante o Senhor para julgar os pecados dentro da igreja, porque o Senhor começa pela sua igreja a nos corrigir e nos alicerçar na verdade, e nós sabemos que se somos exortados pelo Senhor, é porque somos filhos. E ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, ainda contigo, leva 1 a 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça, seja mantida a verdade. A igreja está firmada na verdade, a verdade é estabelecida pelo corpo de Cristo, a igreja do Senhor que está firmada na rocha. E se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Foi exatamente o que Paulo fez à igreja de Corinto. Não há acaso um justo entre vós, não tem uma autoridade no meio da igreja que não possa julgar as coisas que têm acontecido na igreja, para que vocês vão buscar tribunal mundano lá fora. É nisso que o Senhor está dizendo com relação às chaves dos céus. E ele vai dizer no versículo 18: em verdade vos digo, que o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui está o verdadeiro significado desses 2 versos. Quando 2 ou 3 se reúnem no poder de Deus para serem verdade de pedras vivas, alicerçadas em Cristo Jesus, para punir o pecado, o Senhor estará com eles. Por isso foi dada a autoridade de Cristo à igreja, porque ela está firmada na rocha, para proclamar o reino dos céus no poder do Espírito Santo. Entendimento errado, entenderam que Pedro é a rocha, de que a chave do céu foi dada a Pedro como o primeiro papa, mas Pedro não é a rocha. Nós vimos que a Escritura, quando fala de rocha, de segurança, de firmeza, se direciona a Cristo Jesus, se direciona única e exclusivamente e aponta para Ele. É Ele o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nele, somente nele eu confiarei, não em homens, porque a pedra a que Pedro está se referindo é essa do verso 23. Jesus diz a Pedro, porque agora, como eu disse, ele começa a se voltar para a cruz e anunciar a cruz, e ele veio para fazer a vontade do Pai e padecer pelo seu povo. E Satanás, usando ali a fragilidade de Pedro, tenta ludibriar a obra de Deus na pessoa de Cristo Jesus, para que ele não vá para a morte. E diz: mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Todo líder que se ocupa das coisas dos homens, em agradar a homens, que se preocupa em trazer palavras macias aos ouvidos, esses são aqueles que são pedras de tropeço e que tropeçam na rocha da verdade, e que escandalizam a palavra de Deus, porque têm anunciado mentira, e por causa deles é blasfemado o nome do Santo de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados, fomos firmados na rocha, fomos feitos pedras vivas, alicerçados na verdade, para anunciarmos a justiça, a verdade em Cristo Jesus, que nos consola, porque Ele persevera em nós para uma vida no Espírito, é a sua igreja, e nessa perseverança o inferno não prevalece, não tem luta, não tem potestade. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nossa rocha, nossa fortaleza? Não há nada, mas é necessário que nós nos voltemos a Deus, que nós nos coloquemos a anunciar a Jesus Cristo, anunciado em toda a Escritura, rocha de verdade, rocha de justiça, o Senhor da igreja, o Senhor da igreja. Então, irmãos, quero concluir aqui
chamando a atenção dos irmãos para isso. Quem é Jesus para você? O que as pessoas têm falado a respeito da rocha da igreja e o que nós temos confirmado a respeito disso? E se nós estamos firmados na verdade, se nós estamos firmados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, se nós somos pedras vivas, anunciemos a verdade. Anunciemos a verdade, doa quem doer. E aqui eu não estou querendo dizer para você ser mal educado, ser grosso com as pessoas, porque o próprio apóstolo Pedro, é ele quem escreveu a respeito disso, depois de ter, como diz, o arquivo rodou, baixou, pelo poder do Espírito Santo, anunciando a Cristo, e ele agora convicto de que o Senhor Jesus Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está alicerçada, anuncia a palavra do Evangelho com firmeza, de maneira que foi perseguido, foi morto e não quis ser crucificado como seu Senhor. Antes preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, como tem anunciado a tradição da igreja. E eu creio nisso, porque esse apóstolo, amando ao seu Senhor, anunciou a palavra com firmeza, não procurando agradar a homens, mas procurando a fazer a vontade do seu Senhor, anunciando a mensagem do Evangelho. Então ele advirte aos seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Muitos estudiosos vão dizer que ele diz isso no contexto ali, para que não houvessem tumultos, confusões a respeito disso. Mas a verdade era que todos aqueles que foram curados pelo Senhor Jesus Cristo, que receberam os milagres, o gadareno, ele saiu a anunciar o Evangelho, ele saiu a anunciar que Jesus Cristo era o Senhor. Ele não se deteve em alegria, ele se pôs a anunciar o Evangelho. E hoje será que nós ficaremos calados? Não anunciaremos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é a rocha da verdade e da justiça. Ele é o abrigo seguro, é o porto seguro para todo aquele que se encontra cansado, oprimido, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele é manso, nele nós temos segurança e somente nele, somente nele há esperança, irmão, somente neles há segurança. Nós estamos firmados em solo firme, em Cristo Jesus, não temeremos mal algum. Então que nós possamos, meus irmãos, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, que nós venhamos para o culto, sabendo que nós estamos entrando em local santo, em que nós estamos nos firmando na rocha que é a verdade, para que nós possamos anunciar a Jesus Cristo, rocha viva, nosso Senhor, porque todo mundo está em areia movediça e caminha para o inferno. E a enganação que nós temos é grande. Nós vemos os governos do mundo se unindo num pensamento demoníaco que se levanta contra a igreja de Cristo, mas eles não prevalecerão. Mas é necessário que vocês tenham a consciência de que vocês estão firmados na rocha, e não em quem vocês pensam que é o Messias, mas em quem ele é de fato, aquele Jesus Cristo, anunciado pela Escritura, que confronta o coração, que diz para um dos seus discípulos queridos: arreda Satanás, porque cogita das coisas do homem. Que não haja entre nós quem cogite de coisas humanas, de coisas efêmeras, de coisas temporárias, mas que nós sejamos pedras vivas alicerçadas na verdade. Para como finaliza o Salmo 19, que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, Redentor meu, rocha minha, rocha minha. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos corações dos irmãos. Amém? Fiquem com essa palavra, meditem na palavra de Deus e que o Senhor tenha de nós misericórdia. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, ó Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos enviou o seu Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa rocha sobre a qual o Senhor nos firmou, porque o Senhor persevera em nós e nos congregou, igreja santa, sacerdócio santo, pedras vivas, a qual o Senhor mesmo é aquele que nos dá a direção pelos seus profetas e apóstolos, agora revelado nas Sagradas Escrituras. Ó Deus, que os nossos corações estejam voltados para o Senhor em santo temor, que o Senhor nos alimente cada dia, cada vez mais na sua santa e bendita palavra, para que nós tenhamos a segurança, não nos deixemos abalar pelas tribulações que sobrevirão à sua igreja, porque o Senhor é Deus e nós estamos sobre esta rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos gratos, Senhor, somos gratos.
Louvado seja o teu santo nome, exaltado seja o seu nome, todos os louvores sejam a ti. Ó Deus, nós somos gratos por termos esse momento onde ainda hoje nós podemos prestar o culto público sem nenhum problema, onde nós nos podemos nos reunir como igreja do Senhor, porque grande tem sido o privilégio. Ó Deus, nós pedimos para que aqueles que se encontram abatidos espiritualmente, eles venham a ter esse discernimento e eles aproveitem o momento oportuno de podermos nos congregar como igreja do Senhor e nos alegrarmos na presença do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu agradeço por tão rica e maravilhosa bênção, ó Deus. Amém. Passo a palavra, presbítero Davi.